Olá, pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Bom, hoje a gente vai fazer também atividade no livro de matemática, tá? A gente inicia hoje o capítulo 4 e vamos fazer as páginas 74 a 78, ok? Ali na abertura do capítulo, na página 74 e 75, o espaço à nossa volta. Pac-Man, 40 anos de um ícone cultural. Você já ouviu falar de um jogo chamado Pac-Man? Talvez algumas crianças que gostem de jogos, de videogame, talvez já tenha, visto esse jogo. Lançado no Japão em 1979 para os videogames conhecidos como fliperamas ou arcades. Pac-Man é considerado um dos avós dos jogos modernos. A proposta da primeira versão do jogo é muito simples. Você controla um simpático círculo amarelo que se move para a esquerda e para a direita, para cima e para baixo, em um labirinto. O objetivo? Comer tudo que se encontra pela frente, evitando os inimigos e derrotando-os, tá? Então aqui a gente tem, um joguinho. Aí aqui embaixo nós temos um jogo, que foi criado, aqui vamos ler a legenda aqui embaixo, olha lá. A primeira versão de Pac-Man foi lançada para os fliperamas. Esses videogames são muito populares entre os anos de 1980 e 2000. Exigiam que os jogadores jogassem de pé, olhando para o pequeno monitor, que aparecia essa tela lá no monitor da máquina, tá? Então, lá na época de 1980 a 2000, era com essa máquina que eles jogavam esse jogo. Em sua versão original, lançada em 1979, Pac-Man era um jogo bidimensional, isto é, o personagem se move em um plano na direção horizontal, esquerda para a direita, ou vertical, de cima para baixo. Então, eles podiam, se movimentar na horizontal, para a esquerda e para a direita, ou na vertical, de cima para baixo. Então, com um círculo amarelo, os jogadores conseguiam se movimentar, um bichinho, tá? Vamos ver aqui agora na página 75. O sucesso de Pac-Man foi enorme, o que rendeu o lançamento de vários novos jogos em uma série de animações. Ao longo de seus quase 40 anos, o personagem ganhou rosto, personalidade e vários companheiros de aventura, como a Cilindra e o Espiral, de modo que cada nova produção mantém o herói amarelo vivo na memória dos fãs de videogames. Então aqui, olha na legenda. Ao contrário da versão original, o jogo Pac-Man e as Aventuras Fantasmagóricas, lançado para a plataforma de PlayStation 3 em 2013, é um jogo tridimensional, tá? Então, aqui nós temos um jogo, eles pegaram o joguinho do Pac-Man, fizeram algumas adaptações, mudaram algumas coisas, e aqui nós temos um jogo do Pac-Man em 2013, esse joguinho aqui, ó, em 2013, tá? Aí aqui do ladinho, olha, Cilindra, Pac-Man e Espiral são os personagens principais da série de animações de Pac-Man e as Aventuras Fantasmagóricas, lançadas em 2013. Então, além do Pac-Man, eles colocaram também a Cilindra e a Espiral, tá? Bom, aí aqui embaixo nós temos lá algumas perguntas e vocês podem, discutir essas perguntas com os pais, não precisa escrever. Você já ouviu falar ou já jogou alguma versão do Pac-Man? Conte essa experiência para alguém, Segundo o marcadorzinho. Quais semelhanças e diferenças você consegue perceber entre o jogo de 1980 e o jogo de 2013? O que permaneceu, E quais são as diferenças? O terceiro, observe a tela de jogo mostrada na página anterior, nessa daqui.
Utilizando comandos como vire à esquerda, vire à direita, como você orientaria para chegar até a bolinha maior do lado esquerdo da tela, evitando também os fantasmas, tá? Então, como você chegaria? Usando direita e esquerda, tá? Bom, continuando então, agora vamos lá para a página 76. Aí eu trouxe aqui para vocês a máquina para vocês, né, conseguirem ver melhor. Essa daqui era a máquina, né, que foi usada de 1980 a 2000 para o jogo do Pac-Man. Então eles usavam esse aparelhinho aqui, ó, tá? Esse e esses botões aqui para controlar o Pac-Man, tá? Aí aqui do ladinho eu trouxe para vocês um videozinho para vocês verem como era o jogo, tá? Então vamos assistir. Então, olha só, esse aqui era o Pac-Man, ó. O Pac-Man, ele tinha que, né, pegar todos esses tracinhos no, né, algumas crianças diziam que era o alimento do Pac-Man, e ele tinha que fugir dos fantasmas, tá? A cada vez que ele relava no fantasma, ele perdia uma vida. Então, se zerasse a vida dele, ele perdia o jogo. E aí tinha que recomeçar, tá? Então, olha lá, o fantasminha está atrás dele, tá vendo? Ele está tentando fugir do fantasma e pegar a maior quantidade de tracinhos. E aqui os pontos vão aumentando de acordo com os tracinhos que ele vai pegando, tá vendo? Então, eles controlavam esse jogo por esse aparelhinho aqui, pelos botões, tá? Então, eles usavam direita, esquerda, cima e embaixo, tá vendo? Olha lá. Bem legal esse jogo, né? Lá, tá vendo? Acabou a vida dele, aí recomeça o jogo, tá? Então, continuando. Aí na página 76, o Pac-Man é um personagem controlado pelo jogador. E se você recebesse as orientações de um colega, será que você conseguiria segui-las com precisão? Agora você vai brincar de se eu fosse um robô com seus colegas. Siga as orientações do professor para participar da brincadeira. Então, como a gente sabe que não vai ser possível vocês fazerem essa brincadeira com os colegas, eu adaptei, né, algumas regrinhas e um pouquinho do jogo para vocês fazerem com a família. Então, olha lá. Essa atividade era necessário fazer em sala de aula, mas como não será possível, faremos algumas adaptações precisando da ajuda de alguém da família. Em um local amplo, aberto, exemplo quintal, vocês serão o Pac-Man e alguém da sua família será o jogador que irá te controlar como se estivesse no jogo. Então vamos dizer que a pessoa vai ser o jogador e você vai ser o Pac-Man, tá? Se você quiser fazer um labirinto riscando o chão, se você tiver um pedacinho de gesso que dá para riscar, um pedacinho de giz, você pode fazer o labirinto igual do Pac-Man, tá? Colocar objetos, né? Como não tinha os fantasminhas, né? Você pode pôr alguns objetos para ser um fantasma, ou você pode pôr alguns objetos para você ir pegando, né, no decorrer da brincadeira. Porque o Pac-Man precisa pegar aqueles tracinhos, né, como se fosse a comidinha. Então, se você quiser colocar algum obstáculo ou algum objeto para vocês comerem, né, pegarem, como se fosse a comidinha, ótimo, vocês adaptam a brincadeira da maneira que vocês quiserem, tá? Então, fazer um labirinto, riscando o chão, colocar objetos para você pegar, como acontece no jogo do Pac-Man, tá? O jogador, um familiar, irá dar os comandos e você terá que fazer exatamente o que pedir. Então, por exemplo, você desenhou o labirinto no chão, colocou vários obstáculos, né, para ser o fantasminha e colocou outros objetos para ser o alimento que você precisa pegar, tá? E aí, alguém da sua família vai dar os comandos. Então, ele vai dizer, vá adiante, você vai na frente, né? Vire à esquerda, você vai ter que virar à esquerda e ir pegando todos
os objetos que você colocou, tá? E fugindo também dos obstáculos que serão os fantasminhas, tá? Depois ele vai falar outro comando. Agora vire à direita e pegue a almofada, por exemplo. Então você vai ter que virar à direita e pegar a almofada, como ele está pedindo. Depois, dê 2 passos para trás e vire à esquerda. Então você vai ter que seguir exatamente os comandos que o jogador, uma pessoa da sua família, um amigo, disser para você. Tá? Pode ser uma irmã, um irmão, pode ser um amiguinho que frequente sua casa, né? Qualquer pessoa. E aí eu disse aqui para vocês que essa brincadeira pode ser algo para diversão com a família. Use a imaginação, né? Como eu disse, você pode adaptar também essa brincadeira. Porque a gente sabe que a gente está de quarentena, né? Que a gente não está tendo contato com outras pessoas, né? Principalmente vocês crianças que não podem brincar com as outras. Então essa é uma maneira de vocês brincarem, né? Um passatempo, se divertir um pouquinho, dar risada, tá? Então chama a família, chama a mamãe. Fala, mamãe, vamos brincar um pouquinho comigo, né? Vamos distrair, tá bom? É muito legal essa brincadeira. Bom, depois que vocês fizerem essa brincadeira, vocês vão fazer o que está pedindo aqui agora na letrinha A. Registre no espaço a seguir o trajeto que o robô do seu grupo fez para chegar ao labirinto. Então aqui vocês podem desenhar, né, o labirinto e vocês vão desenhar o trajeto que vocês fizeram, tá? Então, por exemplo, entrei, né, foi adiante, vire à esquerda, agora vire à direita, pegue a almofada, dê 2 passos para trás e vire à esquerda. Então, vocês podem desenhar o percurso que vocês fizeram nesse labirinto, tá? Então, por isso que é necessário fazer o jogo para fazer essa atividade, porque essa atividade necessita que vocês brinquem, tá? Então, desenhou, agora você responde a B e a C. Então, a B está dizendo: ao registrar o percurso, você usou setas para indicar o caminho? Indicou o número de passos dado pelo robô? Quando ele diz o robô é você, tá? Você é o robozinho, porque você que vai fazer andar de acordo com os comandos. Então, quando ele diz robô é você, tá? C. Você acha que o uso da seta e a indicação do número de passos permitem explicar mais claramente o trajeto feito pelo robô? Explique a sua resposta, tá? E aí vocês colocam aqui. Bom, depois que vocês fizerem a página 76, vocês farão também a página 77. Na página 77, aí ele traz outra, né, sugestão de atividade. Então, na 2, recorte as figuras que se encontram no anexo 2, na página 137, e construa no espaço a seguir a planta baixa de sua sala de aula. Então, o anexo é esse daqui, ó, que eu coloquei para vocês, tá? Para vocês já saberem qual é o anexo. O que ele está pedindo para vocês fazerem aqui? Para vocês construírem a nossa sala de aula, né? Com planta baixa, ou seja, olhando de cima para baixo, tá? O que eu sugiro? Se vocês quiserem desenhar ou marcar com lápis, primeiro aqui, então aqui ficaria a lousa, a porta, escrever, montar com lápis grafite antes de vocês colarem, melhor. Porque depois que vocês colarem, não tem como tirar, tá? Então, marquem com lápis de cor ou lápis de escrever aonde vai cada objeto, né? Cada móvel, e depois vocês colam. Se você acha que esse espaço aqui não vai ser o suficiente para você montar a sala de aula, você pode pegar uma folha de sulfite, montar a sala de aula na folha de sulfite e depois você cola a folha de sulfite aqui nessa página, tá bom? E aí vocês veem o que é melhor. Bom, como eu sei que faz um tempo que vocês não vêm aqui na escola, que vocês talvez não lembram do lugar de cada um, eu trouxe para vocês a planta da nossa sala de acordo com os lugares, tá? Então, esse daqui foi o último lugar onde vocês entraram. Talvez eu possa ter invertido algum nome para o outro, porque a tia também não lembra, né, com precisão. Mas aqui eu trouxe mais ou menos como eram os lugares, tá? Então, aqui na frente sentava o Rafa, a Lívia, o Enzo e o Dante, né? O Gabriel Dante.
Depois, em segundo, tinha a Emily, o João Campos, o Matheus e a Alice. Depois, o Miguel, o Davi, a Ana e o Arthur. E depois, Maria, Lorena, Júlia, e que esse espaço era vazio. Lembra que tipo lá? Depois aqui não tinha ninguém, o João Gastardelli, não tinha ninguém e o Guilherme, tá? Essa daqui então é a planta com os lugares do terceiro ano A. Do terceiro ano B nós tínhamos o Miguel, o Nicolas Eduardo, o Gustavo, o Nicolas Gabriel, o Arthur atrás do Nicolas Eduardo e atrás do Arthur a Fernanda. Do Gustavo pulava uma carteira e o Pedro. Atrás do Nicolas Gabriel, o William e lá no último lugar o Elias, tá? Então aqui eu trouxe para vocês, quando forem colar e vocês terão que identificar algumas pessoas, então para vocês consultarem essa planta para ficar mais fácil, tá bom? Talvez vocês não lembrem o lugar de cada um. Depois que vocês então desenharem, né, colarem, montar a sala de aula, vocês farão a página 78. E lá na página 78 nós temos, de acordo com a planta baixa que você montou, né, na página 77, faça o que se pede nos itens a seguir. Então, olha lá, na letrinha A, indique na planta baixa seu nome no lugar em que você ocupa. Então, você vai desenhar, né, vai montar, e aí você vai colocar o seu nome de acordo com o que você senta, de acordo com o lugar que você senta. Ou outra coisa, aqui vocês percebem que tem várias carteiras, mas vocês não precisam colocar todas as carteiras. Vocês vão colocar apenas a quantidade de carteiras que tem na nossa sala. Então, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 10, 15, 20. Então, se na nossa classe tem 20 carteiras, vocês vão colar apenas 20 carteiras, ok? Aí aqui também tem a mesa do professor. Só que aqui na nossa planta eu não coloquei a minha mesa. Então, vocês podem colocar a minha mesa na frente da lousa mesmo, tá? Aqui no meio aqui, que é geralmente onde ela fica. Ou ela fica aqui, ou ela fica encostada na parede, tá? Na janela. Aí vocês veem onde vocês preferem colocar a mesa, ok? Aqui nós também não temos armário, porque o nosso armário ele já vem junto com a lousa. Então, vocês podem usar o armário como janela. Porque aqui eu não desenhei um pedacinho aqui para vocês se localizarem, né? Janelas. Então, vocês podem usar esses dois pedacinhos como as janelas também, tá? Porque a gente não tem armário. O armário, ele vem debaixo da lousa, tá bom? Então, continuando. Depois da letrinha B, indique o colega que senta à sua direita, à sua esquerda, à sua frente, mais próximo à porta da sala, mais próximo à esquerda da mesa do professor, de frente para a mesa do professor, ok? Então, vocês podem consultar essa planta, por isso que eu fiz isso para vocês. Bom, depois na letrinha C, liste a seguir objetos que existam na sua sala, mas que não foram representados na planta baixa. O que mais que tem na nossa sala que não foi representado na planta? Lembrando, se a gente está olhando de cima para baixo, a gente vai conseguir ver os cartazes? Não, né? A gente está vendo de cima para baixo. O que a gente tem aqui? A gente tem o lixo, nós temos as persianas, aí vocês pensem em outros objetos que tem aqui na sala, tá bom? Bom, D. Descreva a localização da sua carteira em relação ao quadro do professor. Então, quando ele diz quadro, é a lousa, tá? Como é que você descreveria a sua localização? Né? Vocês podem usar a palavrinha próximo, longe, ao lado, em frente, à direita, à esquerda, atrás, tá bom? E aí vocês escrevam lá na letrinha D.
Bom, então a nossa atividade de matemática vai apenas até a página 78, ok? Boa atividade para todos, um beijo e até amanhã.